Glória a Deus, que bênção, que bênção. Hoje nós estamos começando uma nova série, onde vamos falar durante 3 semanas sobre algo muito importante na vida cristã e que nós precisamos ter o completo entendimento do que a Bíblia fala a respeito disto, não só para termos este conhecimento, mas porque nós precisaremos contar com isto e fazer uso disto em todas as áreas da nossa vida. E o que nós vamos falar é a respeito da unção de Deus para as nossas vidas. O que a Bíblia fala a respeito de unção. E o que a unção ela pode promover de mudança, de resultados, de conquistas na vida de um cristão. Então, a gente vai ter um tempo de conhecimento, um tempo de entendimento, também de revelação, porque nenhuma instrução bíblica muda a nossa vida até um dia que nós tenhamos a revelação dela. Sabe o eureka? Peguei, uau, nossa, é para mim. Porque você pode ter o conhecimento de algo, mas enquanto aquilo não for para você, não muda a sua vida. Mas a hora que aquilo se torna, é meu, tomei posse, você tem a revelação pessoal do que aquilo pode e irá fazer na sua vida. E a minha intenção é que no final esses 3 domingos, a partir de hoje, 1 e mais 2, você não faça mais nada na sua vida que não seja se movendo debaixo da unção, contando com a unção, crendo na unção, aplicando a unção de Deus na sua vida. Então, seus resultados serão amplificados e você vai experimentar o que, por exemplo, Daniel experimentou, que quando foi testado pelo rei, junto com seus amigos, foram achados 10 vezes mais capacitados, 10 vezes mais cultos, 10 vezes mais, com mais potencialidades, a ponto do rei se ficar impressionado com a capacidade daqueles jovens. Não eram eles, não era o estudo deles, mas era a unção que estava sobre a vida deles, e eles entendiam isto, eles faziam isso como primazia na sua vida, e Deus os honrou. E eu sei que Deus tem essa unção para as nossas vidas. Eu sei que Deus tem essa unção para que nós venhamos a nos destacar, de alguma maneira, nós venhamos a nos destacar na sociedade que nós vivemos, nos destacar no país onde Deus nos plantou, nos destacar, a ponto das pessoas olharem para a sua vida e comentarem uma com as outras: tem algo diferente nela, tem algo diferente nele, parece que aonde ele coloca a mão, tem luta, tem problema, tem adversidade, mas ele tem resultados como ninguém tem. Ele tem vitória como ninguém tem. Ela tem vitórias como ninguém tem. Olha, eu vejo as lutas que ele passa, que ela passa, mas parece que no final passa a régua, soma e dá muito positivo. Isto é a unção de Deus. Vai honrar ao Senhor. A unção vai se mover nas nossas vidas para promover resultados em todas as áreas da nossa vida, para que o nosso Deus seja glorificado em nós. E aí,
eles vão tentar achar explicações do porquê esses resultados, porquê este crescimento, porquê que as coisas acontecem assim, e eles não vão achar um porquê, e precisarão glorificar a Deus e dizer: só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na vida dela, não tem outra explicação, porque se pensar naturalmente, ela ou ele seria o último para acontecer isto, o menos esperado para acontecer isto, o menos provável, o improvável, mas aconteceu, mas ele alcançou, mas olha só, tudo isso é a unção. Então, durante essas 3 semanas nós vamos falar a respeito disto. Eu queria já que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo de número 6, 2 Reis, capítulo de número 6, abra aí, mantenha ela aberta, 2 Reis, capítulo de número 6. Enquanto você já está abrindo e aguardando para a gente ler, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu só trazer mais uma instrução com respeito a essa imersão do sábado que vem. Essa imersão é, obviamente, toda ela baseada em princípios cristãos, mas não é um culto, não é uma reunião religiosa, é um dia de treinamento, né? Talvez alguns de vocês saibam, eu tenho já há uns 15 anos, mais ou menos, não, uns 12 anos, uma formação em coaching. Eu tenho um instituto de coaching no Brasil, onde formamos aí mais de 200 coaches já com viés cristão. É algo que me fascina muito, o treinamento de pessoas, capacitação de pessoas, né? E eu, esse ano, tive um sonho realizado, porque aí sim, há mais de 20 anos, eu sou muito influenciado por um grande líder americano chamado John Maxwell. E é talvez um dos maiores líderes que fala a respeito de liderança, gestão de pessoas. E esse ano, né, eu realizei aí o meu sonho de completar a formação internacional com ele, aqui em Cancún. Já está mais velhinho, mas está bonitão ainda, olha lá, né? E nós fizemos então uma formação internacional com ele, mais uma formação. E é tão interessante porque a gente descobre que muitas vezes é um detalhe dentro da gente, é como se tivesse um cadeadinho fechado. Às vezes um detalhe dentro da gente, uma vez destravado, nos libera para uma nova temporada de crescimento na nossa vida. É interessante que muitas vezes do que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Por mais que a gente deseja fazer e não sabe o porquê que não consegue, porquê que lança para frente, porquê que fica muitas vezes se negando. E são medos, são temores, são muitas vezes conceitos que a gente nem sabe que tem. Eu nunca vou esquecer uma executiva de uma grande empresa de conexões, essas conexões plásticas que tem em Joinville. Essa empresa é uma empresa grande, chama empresa Tupi Conexões, e ela era executiva dessa empresa, e ela estava fazendo uma formação também, nós estávamos fazendo junto com um grupo, né, ela estava fazendo uma formação em coaching, e ela queria descobrir, porque todas as vezes que ela crescia muito, ela é muito inteligente, e ela chegava a alguns graus assim de diretoria das empresas, ela dava um jeito, alguma coisa acontecia, que ela saía daquela empresa e ia para outra empresa. Então, a carreira dela não se desenvolvia, não dava certo, não ia à frente, porque ela sempre que chegava em posições altas dentro da empresa, mesmo com toda a capacidade, alguma coisa acontecia e ela saía daquela empresa e ia para uma outra empresa. E no decorrer, olha só, eu fiquei tão impressionado com isso, no decorrer do processo,
ela descobriu que ela tinha recebido uma instrução do seu pai, a qual, obviamente, toda filha ama o pai, né? E o pai dela dizia assim: mulher não pode mandar em homem. Mulher não pode mandar em homem. E tinha esse conceito. E ela já era uma executiva, uma pessoa muito moderna e tudo isso, mas isso estava lá dentro do coração dela, do subconsciente. E ela tinha um trauma ainda maior, porque o pai dela havia morrido e ela não tinha conseguido ir ao velório do pai. Então parece que ela se sentia culpada pelaquela situação, e era por causa de um compromisso que ela estava viajando por uma dessas companhias, e ela não pôde estar no velório do pai. Então, o que aconteceu? Ela descobriu que quando ela chegava numa posição onde todas as pessoas que estavam na sua equipe, debaixo da sua liderança, eram homens, ela se sentia desconfortável de liderar aquelas equipes daquelas empresas. E ela mesma se auto-sabotava e começava a achar ruim com a empresa ou buscar alguma coisa, e ela se demitia daquela posição e não sabia que era uma trava interna que havia no coração ali dela e que estava limitando o crescimento dessa executiva. Então, eu achei tão interessante isso, eu nunca me esqueci dessa experiência. No caso dela, isto, mas quantas travas internas nós temos, né? Quantas pessoas estão sentadas à beira do caminho, com desejo de fazer, com vontade de fazer, estão com energia para fazer ainda, mas não se sentem aptas para realizar, para começar uma empresa, para correr atrás do seu sonho, e não sabe o porquê que não conseguem sair dali do meio fio, sentado ao meio do caminho. Durante esse dia, nós vamos usar algumas ferramentas em coach, vamos fazer bastante exercícios aqui, e quem sabe você vai descobrir algumas coisas que você vai destravar e pode te alavancar ao sucesso, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, ok? Então, você que deseja estar conosco nesse sábado, o valor da inscrição é $100, e eu falei aqui, se for casal, né, e desejar estar, um só vai pagar, o outro não vai precisar pagar, né? Isso é só um valor mesmo por causa dos custos que nós temos, porque a gente vai alugar mesas, vamos ter toda aqui uma preparação para esse treinamento. E se também for alguém da sua família, se for alguém da sua família que quiser estar junto com você, você vai pagar também só uma inscrição e vai poder trazer alguém da sua família ou que trabalha ali com você, que seja da sua família, para estar nesse treinamento. Tá bom? Vamos lá. Gente, diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar que nós nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para habitarmos. E disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires para com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles, e tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu. Diga, o ferro do machado caiu. O ferro do machado caiu na água. E clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu entrou, cortou um pau e lançou ali, e o ferro flutuou. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém? Até aí. Pai, nós te damos graças. Espírito Santo de Deus, nos dá a revelação do poder da tua unção e de como nós precisamos entendê-la, compreendê-la, nos mover nela, usá-la para realizar coisas grandes sobre a terra e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. A primeira coisa que eu quero que você receba aí na sua alma
receba no seu coração, é que há uma vocação que o nosso Deus colocou dentro de cada um de nós para a grandeza. Ei, não estou falando para a soberba, não estou falando para a altivez, não estou falando, não confunda grandeza com soberba, com pessoas megalomaníacas, não. Mas há dentro de nós uma semente de grandeza. E essa semente de grandeza, ela não só se manifesta nas questões materiais, uma casa grande, carros de marca, roupas das melhores marcas. Não estou falando também contra isto. Se você necessitar de um jato para realizar algo, ande com o melhor jato, com o melhor avião. Não tenho nenhum preconceito com a riqueza e com a prosperidade. Mas quando eu falo de uma semente de grandeza, não está somente ligado às questões materiais, mas grandeza de realização, grandeza de propósito, grandeza de algo que uma vez lançada na terra, essa semente cultivada, cuidada, ela vai crescer e ela vai dar um fruto maravilhoso que vai abençoar as pessoas que estão perto de você e que vai de alguma maneira glorificar a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que colocar como uma crença dentro de você dentro de mim há uma semente de grandeza para realizar algo grande, sobrenatural, tremendo, e que glorificará a Deus e abençoará as pessoas. Há dentro de mim uma semente de grandeza. Ai, pastor, mas eu me sinto tão insignificante, eu me sinto tão fraco, eu não sei nem por que eu nasci, eu não sei se eu tenho alguma coisa de valor que eu possa agregar. Sim, eu venho aqui para dizer que você tem. Deus colocou dentro de você uma semente de grandeza. Talvez ela esteja sufocada por fatos da vida, por traumas da vida, por palavras que foram lançadas sobre você. E essa semente, por mais que ela se esforce, ela não está conseguindo crescer, ela não está conseguindo florescer, porque tem um monte de ervas daninhas sufocando ela. Mas o fato de ter ervas daninhas sufocando ela, parasitas sufocando ela não quer dizer que ela não esteja ali. Essa semente de grandeza vai brotar dentro de você. Por isso que de vez em quando, eu não sei, você se sente um pouco insatisfeito. Por isso que de vez em quando você pensa: o que eu fiz da minha vida? Eu sinto que eu preciso fazer algo a mais. Eu tenho desejo de fazer algo a mais. Eu tenho desejo de realizar, eu nem sei o que é. E a maioria é assim, às vezes nem sabe o que é esse realizar. Mas há um desejo de fazer. E esse desejo de fazer, ele é divino. Ele não é seu. Essa é a semente gritando para você: ei, eu estou aqui e eu quero florescer e glorificar o teu Deus, porque eu fui enviada e colocada dentro de você para isso. Por isso, o texto diz que os discípulos dos profetas se sentiram apertados, se sentiram inconformados, se sentiram, de alguma maneira, que precisavam fazer algo maior. Precisavam ampliar. E a primeira coisa que o texto diz é que, chegando ao profeta Eliseu, dizendo: olha, o lugar que nós estamos é estreito. Nos libera, nos abençoa. Você concorda conosco que nós podemos ampliar? Que nós podemos fazer algo maior? Que nós podemos realizar algo maior?
E Eliseu responde: sim, sempre eu concordo. Se é para fazer algo maior, sim. E não só concordo, como estarei com vocês nisso. Então, todas as vezes que nós chegarmos para Deus, e aqui o papel do profeta Eliseu representava o papel de Deus, era a boca de Deus, e o papel dos discípulos dos profetas representa nós, que somos servos de Deus. Todas as vezes que nós falarmos: Senhor, eu quero crescer financeiramente, Senhor, eu quero expandir a minha empresa, Senhor, eu quero expandir o meu conhecimento, eu quero fazer esse curso a mais, eu quero aprender essa língua a mais, eu quero realizar algo a mais, eu quero crescer. Todas as vezes que você chegar para o Senhor e dizer: Deus, eu tenho um desejo de crescer, o Senhor me permite? Sabe qual vai ser a resposta? Sim! Sim! E não só sim, eu estarei nesse projeto com você. Porque todo projeto de expansão, de crescimento, Deus se agrada. Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Amém, gente? Eu sei que isso choca, mas é para enxocar mesmo. Eu quero arrancar um pouco das ervas daninhas que está dizendo: não dá para fazer mais nada, você já está muito velho, aguenta com isso aí, é só isso aí que é para tu conquistar mesmo, se conforma. Não, hoje eu quero arrancar um pouquinho disso e dizer: a grandeza é dentro de você. Você pode ainda viver uma linda experiência, um lindo milagre. Deus pode te usar e vai te usar ainda para impactar sua geração, para impactar sua casa, para impactar pessoas que estão perto de você. Amém? E então eles dizem: você vai com a gente? E Eliseu diz: vou. Porque todo projeto de grandeza Deus se envolve. Porque Deus é grande. Ei, a mente de Deus, os pensamentos de Deus são sempre de grandeza, são sempre de fartura, são sempre de vitória. Você não vai achar um pensamento mesquinho no Senhor, você não vai achar um pensamento de miséria no Senhor, você não vai achar um pensamento de escassez no Senhor. Tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é mais que o abundante. Assim é o Senhor. Então eles começam a fazer a obra, começam a cortar madeira e começam a trabalhar para expandir o projeto que estava no coração deles, porque aquela semente de grandeza agora começa a germinar, e eles começam a fazer isto e ter resultados. De repente acontece uma situação, e é sobre essa situação que nós vamos colocar o foco essa manhã. Qual é a situação, pastor? Um acidente, algo inesperado. Quem estava usando um machado perdeu o ferro do machado, a parte do machado que gerava produção naquele trabalho, que gerava capacidade de realização para aquele trabalho. E agora eu fico imaginando a pessoa só com o cabo na mão, de madeira, e o ferro do machado caiu. Eu lembro que antigamente o meu pai tinha umas ferramentas meio velhas. Ele tinha um martelo, não era machado, é um martelo. Mas ele nunca trocou o cabo daquele martelo, então ele ia enfiando uns pregos, assim, pedra de madeira, ele ia enfiando uns pregos em cima, assim, para inchar em cima, para não sair o martelo. Mas de vez em quando, ele estava martelando, aquele ferro voava, sumia, ficava só com o cabo na mão. Quem sabe o que eu estou falando de colocar preguinho em cima, assim, para segurar o... né? E não tinha mais lugar para colocar prego se ele não trocava aquele martelo dele. E a gente fica até com medo, vai começar a martelar, sai de perto que vai voar esse negócio. E não sei se foi dessa maneira, mas o ferro voou. E eles ficaram só com a madeira na mão. E agora como é que você corta a árvore só com o cabo? Mas tem muita gente cortando a árvore só com o cabo.
Quando a gente tenta cortar a árvore só com o cabo, significa fazer a obra de Deus sem a unção de Deus, sem o poder de realização. Todo o poder de realização é do Espírito de Deus. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ei, o que vai te fazer produzir alguma coisa nessa terra, o que vai fazer você crescer, o que vai fazer você realmente sair à frente, não é a sua capacidade, não é a sua força, tudo isso é importante, mas o que realmente vai dar poder de produção, seja em qualquer área da vida, é a unção de Deus na nossa vida. Eu separei um texto aqui que Deus fala para Moisés, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, ele diz assim, lá em Êxodo 31, versículo de 1 a 5, diz assim, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o ungi com Espírito Santo e com sabedoria, e de entendimento e de todo conhecimento para o seu trabalho, para elaborar projetos, para trabalhar em ouro, prata e cobre, para lapidar pedras e as engastar, e para fazer entalhes na madeira, para o trabalho, para trabalhar em todo o seu lavor. Olha só aqui Deus falando, ei, Moisés, eu estou te pedindo para fazer uns instrumentos de ouro, de prata. Eu estou te pedindo para fazer uns utensílios. Mas não se preocupa, porque eu já separei dentro do arraial o neto de Ur, que aprendeu esse ofício com seu avô, que tem sido treinado há muito tempo, mas essa não é a diferença. Eu ungi esse rapaz para ele ter um conhecimento extraordinário, como ele trabalhar com pedras, como trabalhar com ouro, como trabalhar com prata, e ele vai fazer utensílios que ninguém poderá fazer por causa da minha unção. Ele tinha o conhecimento, o seu avô tinha essa função, mas o que o diferenciou para ser aquele que iria fazer os utensílios do templo era a unção. Então aqui mostra que Deus nos unge para a gente fazer o que a gente faz. Eu ungi o meu servo para vender casas na Flórida. Eu ungi o meu servo para construir ou para reformar. Eu ungi o meu servo para cuidar da contabilidade das pessoas. Eu ungi o meu servo para fazer o melhor alimento e ter a melhor restaurante ou o que for. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o que você faz, você não pode contar só com a sua habilidade natural. Você precisa dizer, Senhor, há uma unção na minha vida que vai me diferenciar no ramo de atividade que eu estou atuando. Nós temos que nos mover com essa unção. Senhor, existem muitos advogados, mas eu sou o teu servo, e se esta é a profissão que eu estou atuando e que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu quero contar com uma unção para fazer as melhores petições, para fazer as melhores defesas, para fazer os melhores processos e achar graça diante do judiciário. Quando você entender que há uma capacitação espiritual para você fazer o que faz, você vai ser diferenciado e vai ser achado 10 vezes mais capaz do que qualquer um. Talvez você não estudou em Harvard, talvez você não teve as oportunidades que os outros tiveram, mas a unção faz você sair depois e chegar primeiro. Como assim, pastor? Ué, quando Elias estava lá no Monte Carmelo, e houve o desafio, e ele disse, vai chover, você lembra dessa passagem? Ele chama o seu servo e diz, pega Acabe, e fala para Acabe, pegar os cavalos dele e correr para Jerel, porque vem uma grande chuva aí. E aí Acabe pegou os cavalos
e eu fico imaginando que os cavalos do rei era a Fórmula 1 da época, os melhores cavalos, os melhores carros, e começou a correr com aqueles cavalos, porque vinha uma tempestade, ele não podia ser pego lá, e a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor ungiu os lombos do profeta, que saiu depois, mas chegou primeiro na cidade. Ei, a unção fez um homem a pé correr mais do que quem estava correndo com os melhores cavalos. A unção, ela pode até ser que você saiu depois, pode até ser que você não teve a capacidade, o dinheiro, a influência, quem te ajudava, sei lá. Mas se você crer na unção, você pode ter saído depois, mas você vai chegar primeiro, porque a unção faz coisas sobrenaturais. Eu não tenho cavalo, mas a pé você vai chegar primeiro. Você tem a unção de Deus e Ele te ungiu para fazer coisas sobrenaturais, para se destacar, para fazer diferença, aonde você estiver. Mas eles perderam a unção. E quem sabe continuaram trabalhando sem a unção por um tempo. E trabalhar sem a unção cansa. Trabalhar sem a unção, você imagina você ficar batendo com a madeira num tronco, cansa, machuca a mão e machuca a madeira. Tem gente machucada, tem gente cansada da profissão, tem gente cansada do que está trabalhando e diz e chora, eu não quero mais, me tira disso, eu não suporto mais essa empresa, eu não suporto mais esse negócio que eu estou fazendo aqui na América, eu não suporto mais meu trabalho, eu não estou vendo resultados. Claro, porque você está trabalhando na força do seu braço, isso está te machucando, e muitas vezes machucando até outras pessoas. Mas se você contar com a unção, você vai ver resultados. E não tem nada que alegre mais o coração de um homem que resultados. A gente quer resultados em tudo. Ninguém suporta trabalhar sem resultados. Os resultados é que aliviam a nossa alma. Os resultados é que fazem as coisas ser diferentes. E aí eles, quem sabe, estão matando só com o cabo, estão machucando a mão, estão machucando a árvore, estão se desgastando, estão ficando enojados daquela função, mas porque estão trabalhando sem unção. Ei, se eu ficar pregando aqui sem a unção, sem contar com ela, eu vou cansar, eu vou chutar o balde, eu vou dizer esse negócio de pastor, não aguento mais, é só gente reclamando, e meu Deus, pastor, eu preciso falar contigo, pastor, não sei o quê, pastor, quem se vira aqui, vá catar coquinho. Ei, você acha que algum pastor suporta ser pastor se não estiver debaixo da unção? Os que tiram a sua vida, porque muitas vezes estão fazendo a força do braço. Mas quando nós estamos debaixo da unção, nada disso é peso. Quando a gente se move debaixo da unção, pregar é um prazer, aconselhar é um prazer, porque você está fazendo aquilo pelo qual você foi ungido. E aqui eu quero ler mais um textozinho com vocês. Isaías 61 diz assim, quando o Espírito do Senhor, Jesus pega esse texto, ele abre isto aqui, lá na sinagoga, e começa a ler, o primeiro texto que ele lê na sinagoga, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória, alegria ao invés de cinzas, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor no lugar de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então eles edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os que anteriormente foram destruídos e renovarão as suas cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Sabe por que Jesus suportou? Sabe por que Jesus concluiu
o propósito? Porque ele se moveu debaixo da unção, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer. Hoje eu quero que você saia nesse primeiro domingo entendendo que há uma unção sobre a sua vida. Pastor, eu sou costureira. Há uma unção para você ser costureira, e você vai ser a melhor. De alguma maneira vai sair grandeza do que você faz. Alguém vai valorizar. Você vai prosperar com algo simples, não por causa do algo, mas por causa da unção para fazer esse algo. Tudo que tiver a mão a fazer, faça com excelência, como que para Deus, diz a palavra do Senhor. E a unção que está sobre a sua vida vai te distinguir dos demais. A unção nos separa. Pastor, quando você começa a fazer, entender, mas eu não quero morrer fazendo isso, meu irmão. Mas se você foi ungido para, é o que Deus te colocou na mão agora. Havia uma unção sobre José. A unção dele era para governar, mas antes de governar, ele teve que governar a cadeia. Antes de governar, ele teve que governar a casa de um lugar onde ele era escravo. Mas havia uma unção sobre a vida dele. Ele não disse, não, aqui eu não vou governar, não, o que é isso? Meu chamado é para ser governador de um país, de uma nação. Eu vou governar como escravo? Não. Ele se moveu debaixo da unção e foi o melhor escravo. Foi preso injustamente. E diz, não, aqui eu não vou governar. Se moveu debaixo da unção e foi o melhor presidiário daquele lugar. A ponto de todos lembrarem que ele que organizava a prisão inteira. E dizia, olha, tem um lá que é diferente dos demais presos. Há uma unção sobre a vida dele, a sabedoria. Deus está nele. E Faraó diz, então chama ele aqui porque eu preciso do que está nele. Você pode estar num lugar insignificante, mas a unção vai te resgatar na hora certa e colocar num lugar de honra. Não fique triste por estar num lugar que aparente ser insignificante. Se você se mover na unção neste lugar, com excelência, Deus vai te colocar num lugar de honra. E o que eles perdem? Perdi o machado, perdi o ferro. E nós já estamos indo aqui para o final. E ele fala algo. Era emprestado. Isso me revela algo. Que a unção que está sobre a minha vida e a sua vida não é nossa. É dele. E ele nos emprestou. Ele nos cedeu para uma função. Qual função, pastor? De crescimento, de realização. Pastor, e quando a gente for para o céu, não precisa mais unção. A gente já vai estar na presença dele. A unção é para aqui, para a terra. É para esse momento. É para uma tarefa. Ampliar algo. Fazer algo em que Deus seja glorificado. Todas as vezes que você achar que a unção é sua, você vai se enganar. A unção não é sua. A unção é de Deus. E por isso nós precisamos zelar dela. Cuidar dela. Porque ela pode ser perdida, algo que não é nosso, pode cair em um lugar que nós temos dificuldade de tirá-la de lá. E a pior coisa é trabalhar sem a unção, é continuar sem a unção. Mas quando eles perceberam que aquilo que fazia diferença no trabalho, aquilo que multiplicava os resultados, já tinha se perdido, eles clamaram a Deus e disseram, ei, ajuda a gente. Não dá para trabalhar sem unção. Não dá para trabalhar sem isso. Não dá para trabalhar e nós perdemos. E a primeira coisa que o profeta diz, aonde você perdeu? Aonde você perdeu? Aonde você caiu?
aonde você abriu mão, aonde você foi descuidado, aonde você perdeu o zelo e por causa disso a unção não se manifesta mais na sua vida. E eles tiveram que lembrar: foi aquela vez que eu abri minha boca para amaldiçoar, foi aquela vez que eu fiz isso, foi aquela vez que isso aconteceu na minha vida, foi aquela vez que eu me afastei dessa maneira, foi aquela vez que eu blasfemei assim, foi aquela vez que eu comecei a esfriar e não percebi e achei que era assim mesmo. Eu não sei, eu não quero trazer nenhum tipo de julgamento, mas a gente sabe exatamente aonde, ou o momento, ou a estação que a gente perdeu o machado. A gente sabe. Quem sabe a orientação daquele que perdeu foi assim: Eliseu, olha aqui, eu não sei exatamente onde foi, mas foi nessa região, foi por aqui que caiu. Às vezes a gente não sabe exatamente quando caiu, mas a gente sabe que foi por ali, foi por aquele momento, foi por aquela estação, foi por aquele relacionamento que a gente não deveria ter se envolvido, foi por aquela situação que a gente não deveria ter colocado a mão. A gente sabe que foi por aqui. E a Bíblia diz que Eliseu toma a madeira, um madeiro, e lança sobre a região aonde se perdeu, e a unção volta. O sobrenatural acontece novamente. E é interessante que Eliseu disse assim: agora estende a tua mão e pega o ferro. Ele não vai lá e pega o ferro e diz: toma aqui. Não. Porque ninguém vai pegar a unção que é sua. A unção que é sua, só você que pode estender a mão. Eu quero a unção do pastor José. Não, a minha não, você pega a sua. Eu quero a unção do pastor Gilberto. Não, ninguém pega do pastor Gilberto, é dele. Você vai pegar a sua. Ninguém podia pegar aquele machado. Era quem perdeu que precisava estender a mão e pegar novamente, porque a unção que Deus te deu é diferente da unção que Deus me deu. A unção que Deus te deu, ela é poderosa, tem grandeza para realizar algo lindo, maravilhoso, grande para o Senhor. E se você perdeu ela, você vai buscar a Deus e Ele vai fazer flutuar de novo, mas você vai ter que estender a mão, você vai ter que pegar, você vai ter que se esforçar para dizer: é preciosa para mim, e eu não quero abrir mão dela. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Como eu quero que você entenda isso que eu estou lhe falando. Como eu quero que você entenda: pastor, isso é tão abstrato. Eu sei que é, gente. Eu sei que é. Mas comece a fazer uma oração para ficar mais real na sua vida. Diga assim: Senhor, eu estou indo hoje trabalhar. Pai, eu estou montando o gabinete, Pai. E se eu estou montando o gabinete, há uma unção de excelência sobre a minha vida, há uma unção de produtividade sobre a minha vida. Eu quero me mover e montar gabinete debaixo da tua unção. Pastor, mas eu não quero morrer montando gabinete. Não estou falando isso, mas eu estou falando que há uma unção de excelência sobre você. E se você se mover debaixo dessa unção, ela vai providenciar grandeza na sua vida. Pastor, eu estou indo limpar a piscina, pastor. E talvez você está indo limpar a piscina já de qualquer jeito. Chega lá: não aguento mais isso aqui. Já nem mede mais as coisas, joga lá o produto químico, ou faz que joga e vai embora, porque não aguenta, porque não foi para isso que eu nasci. Ei, faça debaixo de uma unção. E diga: Senhor, eu estou indo limpar a piscina hoje. Eu estou saindo 5 horas da manhã. Hoje eu tenho tantas piscinas para limpar, mas eu vou fazer isso debaixo da tua unção. Vou fazer isso glorificando o Senhor, adorando ao Senhor, e vou fazer o melhor. Não é o que eu quero, mas a unção vai me levar à grandeza neste país. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, pastor, o senhor está misturando o meu trabalho com uma unção. Eu achei que unção era só pastor que tinha. Eu sei que unção era só para pregar, só para cantar, só para aconselhar. Não, a unção é para tarefa. A unção é para glorificar Deus. A unção é para fazer artifício de prata, de ouro, de madeira, para entalhe. A unção é para vender casa. A unção é para
para o que você colocar a sua mão. A unção é para te destacar e para glorificar o teu Deus.